E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso canal Tudo sobre Rádio PX. O Vander Luiz da Silva, ele pergunta há quanto tempo que o 158 está no mercado. Eu calculo uns 18 anos mais ou menos, tá bom? Quando eu conheci o 158, eu conheci o primeiro 158, que é uma versão igual ao da Ranger, é a saída bipolar, e ele tem um problema no PLL, em que você tem que trocar alguns capacitores nos resistores, para você conseguir, a partir do PLL, na linha final, que é o ajuste de sintonia, conseguir unificar o TX e RX, e mesmo assim dá uma diferença pequena entre TX e RX. O primeiro 158, aquele com saída bipolar, você não consegue unificar a sintonia e deixar 100%. É o único rádio que eu conheço nessa linha que tem esse bug. Quando o Safad, do Dali Center, lá do Paraguai, ele comprou ideia. Quando ele comprou ideia e começou a comercializar o VR-158, essa versão já MOSFET, ela veio corrigida. Então você consegue unificar a sintonia do 158 e deixar TX-RX na mesma sintonia sem problema nenhum, tá bom? Um abraço, se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida, não envia pelo YouTube, não, envia pelo e-mail, pxjf@hotmail.com.br. E o Mário, lá da Candelária, ele pergunta se o Cobra 148 GTL NC é um bom equipamento. Mário, é o seguinte, não é Cobra, é Voyager. Eu acho que essas nomenclaturas, elas são colocadas nesses equipamentos de propósito. Eu lembro quando saiu o Hanover, que eu vi o BR-9000, é lógico que tem algo que remete ao VR-9000. Então, eles queriam tirar um pedaço desse bolo e remeter esse pedaço de bolo para o BR-9000. De fato, o Hanover ele é melhor do que o VR-9000, mas utilizar essa nomenclatura BR-9000 pela proximidade do VR-9000 é uma baixaria, na minha opinião. Não precisa, o rádio é bom. Se você for verificar os nomes desse equipamento em outros países, N-Tone, Max, DX5000, são nomes que não remetem a outras marcas, enquanto no Brasil tem que ter essa coisa puxada para o plágio. A Millennium, vou te falar um negócio, cagou no pau em cima dessa escolha do nome, do título desse equipamento. Mas o equipamento, de fato, ele é melhor do que o VR-9000, sem contestável. Tirando essa palhaçada do nome do VR-148 GTL, que é uma marca da Cobra, só que colocado na Voyager, que é outra apelação comercial que eu não concordo. O equipamento também é melhor do que o Cobra 148 GTL, equipamento muito mais bonito, o painel dele é muito show, o SMT dele é enorme, o rádio tem um áudio top, o microfone dele, o SRA, não é um 158 do VR-9000 e do 158 do EDX. É o SRA, eu não estou lembrando qual que é o modelo do SRA. Eu sei que nesse microfone do Voyager BR-148 GTL NC tem um capacitor, que se você retira esse capacitor, o áudio dele fica solto, o rádio fica com áudio com um espetáculo. Mas ele tem um equívoco de chucrute. Ele vem original do canal 1 ao 40, assim como o Cobra 148 GTL. Você puxa uma chavinha, se eu não me engano, o talkback. Você puxa essa chavinha e ele vai pular para o canal 60 e vai até o 100. Então você perde os canais que são mais utilizados, que são os canais 41 até o 59. Infelizmente, foi um erro de projeto que até hoje não foi corrigido. Para eles tá bom. Para eles você não precisa de utilizar, para eles que eu digo, os fabricantes, você não precisa de utilizar do canal 41 ao 59, porque eles são obsoletos. Vale a pena você utilizar do canal 60 até a subfaixa dos 10 metros. Questão de potência, é possível alterar o PA dele e colocar 50 watts. De repente não é interessante pela relação custo-benefício, é mais interessante você comprar um VR-94 e enviar para a gente proceder com o nosso serviço de Power Mod. Eu acho que você fica muito mais satisfeito por uma questão de canais, e o VR-94 sendo o mais barato da categoria, ele tem 271 canais de fábrica, então já tem VIP, 148 NC não tem. Ele não tem, o VR-94 não tem esse bug de canais, então é você preparar o equipamento para a guerra e deixar ele funcionando, tá bom?
O Leandro Aparecido, lá de São Paulo, ele me pergunta a respeito da diferença entre as 5 oitavos e um quarto de onda. Cara, a diferença é ínfima. Não é uma diferença, ó, vai ter uma diferença brutal no sinal. Não. Quem te disser isso está falando borracha. Mesmo porque você tem algumas antenas no mercado, nenhuma delas são 100% 5 oitavos. 100% 5 oitavos, a Stilbras vai lançar esse ano uma antena monstruosa, com quase 10 metros de comprimento, que é a legítima 5 oitavos. E a legítima 5 oitavos tem quase 7 metros de elemento irradiante e tem 2,70 metros de elemento radial e 4, 5 elementos radiais, no mínimo, num ângulo de 45 graus, como se fosse a plano terra. Isso é uma antena 5 oitavos de onda. Só que as antenas comerciais, elas prezam pelo espaço. Você não tem espaço na sua casa para colocar longitudinalmente uma antena um quarto de onda, porque ela tem 2,70 para um lado, 2,70 para o outro, no total não tem 5 metros, porque elas não estão esticadas no ângulo vertical, elas estão em 45 graus. Eu não tenho noção do tamanho, mas suponhamos que você tenha aí uns 4 metros de largura e as pessoas não têm isso na casa. Aí compram umas 5 oitavos de onda, porque é 1,30 m para cada lado. Existem antenas no mercado aí que tem elementos radiais de 30 centímetros, igual a da Aquário, que é uma bosta. Então, bota-se uma antena daquela para o alto, totalmente reduzida, com capacitor eletrolítico, para poder conseguir casar a impedância, o cúmulo da gambiarra. Por isso eu gosto da Stilbras, porque ela utiliza 1,30 m e o capacitor dela é de campo. Então, não tem limite. Se você colocar potência ali, 500, 600 watts, ela suporta, embora no manual dela ela coloca ali bem menos que isso, por questão de homologação. Você não pode ter um ganho X, porque a Anatel não permite. Você não pode ter uma potência elevada no ganho, porque a sua licença também não permite. Então é uma coisa ligada à outra, né? Mas você pode colocar potência na antena Stilbras que ela suporta rindo para você. Então a diferença é ínfima em relação à utilização, porque um quarto de onda, ela é uma antena pequena, e a antena 5 oitavos comercial, essa que eu te falei que tem bobina, ela tem bobina, então ela tem perda pra caralho em relação a um quarto de onda. A um quarto de onda ganha 1, você tem 10 watts, você vai transmitir 10 watts. Uma 5 oitavos tem ganho de 3, você não vai multiplicar isso por 3, tem um ganhozinho ali, mas é uma coisa ínfima, mas tem bobina. A antena que tem bobina não pode ter ganho maior do que a antena que não tem bobina, você está entendendo? Você tem uma antena um quarto de onda. Eu não sei qual que é o ganho da antena Maria Mole. Não sei mesmo. Você tem ali a antena Maria Mole. Aí aparece uma antena que eu gosto muito. Por exemplo, a Slim Bold, que é a mais top do mercado, que ela suporta porrada e potência igual a Maria Mole. Suporta mesmo. Pode sentar o sarrafo nela que ela não abre a bobina. Aí aparece que ela tem um ganho exponencial maior que a Maria Mole. Porra, isso não existe. Antena bobinada nenhuma tem ganho maior do que antena que não é bobinada. Isso sabe, a bobina serve para compensar a ausência de tamanho da antena. Não quer dizer porque a bobina é mais porrada que ela vai exportar ou vai ter mais ganho. Nada a ver. Nada a ver. O ganho ali é outro papo. Então, não tem como uma antena 5 oitavos comercial ter um ganho exponencial foda em relação a um quarto de onda. É mais ou menos a mesma coisa, a diferença de uma para outra é ínfima. Você vai ter 0,2 dB de diferença ali no final. Então vale a pena você falar assim, qual a comparação de uma antena um quarto de onda ou 5 oitavos para uma IAG 3 elementos? Aí eu vou falar, nossa senhora, a diferença é brutal, brutal. É um chute na canela, assim, te quebra no meio, sabe? É o chute na canela do Anderson Silva que ele levou aquele dia. É muito forte a diferença. Aí sim você tem uma diferença violenta, mesmo porque uma antena omnidirecional que irradia para todos os lados, ela não tem, sabe, o mesmo poder de uma antena direcional, que é igual uma lanterna, ela irradia tudo para um lado só. Ela aponta tudo para um lado só, ela recebe mais daquele lado que ela está apontada. A diferença de agulha que a gente fala, que se aponta para um lado, quanto mais... Por que tem antena que tem maior precisão e outras não? Porque tem mais elementos radiais.
Quanto mais radiais tiver uma antena direcional, mais ponta de agulha ela fica. Mais precisa e mais porrada fica onde ela vai estar apontada. Essa que é a diferença. Uma antena de 3 elementos aí, ela não tem uma precisão tão grande, mas se você apontar para o Nordeste, você vai falar só com o Nordeste. Eu te garanto. Mas se você puser mais um elemento ali, você vai selecionar mais a cidade que você quer falar. Você tem esse poder. Agora, tu tem que ser muito foda ali no rotor, ter um mapa ali muito violento. É legal que você abra o mapa, pode até ser um mapa de papel, mas você saber realmente o que está fazendo ali. Aí vai diferenciar a altura, a posição da antena. Vai ser uma coisa meio empírica, então você tem que ir anotando os detalhes para você conseguir falar com aquela cidade de novo depois. Então eu acho que uma antena muito seletiva não resolve o caso. Mas a realidade é essa, uma antena 1/4 de onda para uma 5/8, a diferença sendo as duas comerciais é ínfima. Agora, a 5/8, que a Stilbras vai lançar esse ano, que é uma 5/8 de verdade, rapaz, essa sim tem uma diferença descomunal para antena 1/4 de onda. E o Gleison, ele pergunta se eu gosto de usar acoplador, se eu uso acoplador. Gleison, eu tenho um acoplador pequenininho ali, mas eu não utilizo, tá bom? Não utilizo porque eu não fico variando frequência. A gente tem um QAP aqui em Juiz de Fora, que é o canal 14, amplitude modulada. E tem um canal que eu gosto de ficar, que é o canal 39, em USB. Eu fico muito ali à noite. Às vezes estou escrevendo, tem uma rodada ali no Nordeste, que chega muito bem para mim. Eu fico só escutando a rodadinha ali, o pessoal sabe, fino, conversa direitinho. É uma rodada que vai até tarde. Às vezes estou aqui na bancada, estou estudando, aproveitando para fazer algum trabalho. Eu fico ali corujando. E o meu rádio, na atualidade, é um Uniden Bearcat 980 SSB. E a única coisa que eu fiz nele foi quebrar o queixo, porque às vezes se eu quero falar com alguém e a pessoa está um pouquinho fora de frequência e não dá. E o rádio é homologado, eu tenho que ter um rádio homologado na estação por questão de fiscalização. Para a gente que trabalha com equipamentos, não dá para ter equipamento na bancada ligado direto na antena, junto com o seu coer, com rádio não homologado, e junto com o rádio PX, a sua licença, com rádio não homologado, tá bom? Então é uma inconsistência. Portanto, eu só utilizo o acoplador quando tem alguma rodada interessante em 10 metros, e como a minha antena está ajustada para 11, eu tenho que dar um leve toque ali no acoplador para poder alcançar aquela frequência sem danificar o tanque final do rádio. É isso. E o Paulo Henrique, o Papo Uniforme 1 Alfa Papotel, ele pergunta se pode colocar um transverte no VR94. Ele comprou inclusive um FC390, um contador de frequência externo, para acoplar no rádio. Cara, funciona, fica muito bom. O problema é que o VR94, ele varia muita frequência, né? Ele fica variando. Então, unifica a sintonia do rádio, porque ele vai ficar te fazendo raiva. À medida que você for operando com ele, se tiver calor ele vai fugir frequência, se esfriar ele vai fugir frequência. O rádio ele é complicado de lidar, sabe? Então, se você tivesse utilizando o Hanover, um rádio mais estável, aí eu acho que você ficaria mais feliz. Você tem que ficar ligado no seguinte: o transverte ele tem um limite de potência na entrada. Então, nesse caso, mais é menos. Por quê? Quanto maior a quantidade de áudio que você injetar no equipamento, pior vai ser sua qualidade de transmissão. Porque o transverte, ele hiperboliza a situação de tal forma que não fica legal. Se você abrir a potência do rádio, ele vai saturar a transmissão transverte, sabe? Então, você tem que equalizar o negócio legal para você ter uma transmissão boa mesmo, tá bom? Agora, se você utilizar um transverte interno, aquele que fica dentro do rádio, instaladinho, acondicionado lá dentro, você vai ter uma potência de no máximo 20 watts. Se o fabricante do transverte for um cara assim, que sabe fazer mesmo um bom transverte, você vai conseguir muitos contatos. Eu tive durante muitos anos um Cobra 148 com um transverte embutido. E durante muitos anos eu utilizei esse rádio como meu rádio principal. Ele funciona muito bem. Mas é indubitável que um transverte externo funciona muito melhor do que o interno. Então pensa no que você vai fazer, ache uma solução legal. Não se esqueça da questão da estacionária. Se você fizer uma antena aí, uma dipolinho, fica ligado no tamanho correto, na abertura correta, no ângulo correto de abertura, para você conseguir estacionária e impedância.
senão não dá certo, tá bom? Você vai só na estacionária e depois você vai falar, pô, mas a minha antena não ressona. Eu consigo uma ROI de 1.1, vamos supor, em 7.000, mas em 7.060 que ela transmite melhor quando a ROI tá 3. Por quê? Porque a antena tá fora. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Um abraço. Se você gosta dos nossos vídeos, eu conto com seu likezinho aqui no YouTube. Até o próximo.